Olá, meu nome é Loreta, médica, gineco-obstetra. Hoje a gente vai falar sobre menstruação. Falar sobre menstruação, a gente tem que entender algumas coisas do mundo. Para o seu cérebro, o único objetivo que você veio para essa terra é para reproduzir. Engravidar, parir, amamentar. Engravidar, parir, amamentar. Seu cérebro não quer saber se você quer ser uma grande empresária, top model ou alguma coisa assim. Para isso, a partir dos 11, 12 anos, que é a idade no qual a gente começa a ter a menstruação, o seu cérebro se prepara para fazer você ter uma escadinha de filhos. Como era até algum tempo atrás, onde não tinha método anticoncepcional e a mulher não tinha a escolha de ter ou não ter filhos, tá? Todo o mecanismo começa através do cérebro. Um belo dia, começa aos 9 anos, quando a mulher começa a crescer a mama. Depois disso, entre 10 e 11 anos, o seu cérebro começa a produzir hormônios que vão chamar o seu ovário, onde tem um monte de bolinhas pequenininhas, que a gente chama de folículos, e dentro daquela bolinha tem o óvulo. O óvulo não dá para ver no ultrassom, só a bolinha. Antes de menstruar, se faz ultrassom de ovário da criança, você vê um negocinho, não tem as bolinhas de gude, que eu falo, que são os folículos. Então, seu cérebro manda uma orientação pro ovário e fala aqui, ó, você, ó, vão começar a crescer que a gente vai querer aumentar essa humanidade aqui. E esse folículo começa a crescer até ficar um folículo ovulatório. O que é um folículo ovulatório? É um folículo que ao ultrassom tem 1,8, 2,4 centímetros e lá dentro eu sei que tem um óvulo maduro. Num ciclo de 28 dias, lá para o 14º dia, você faz um pico de LH e esse pico rompe o folículo. Esse folículo é captado pela tuba uterina e fica aqui esperando o espermatozoide para poder engravidar. Ao mesmo tempo, existe todo um preparo do útero, finge que aqui é o útero, aqui é uma tuba, outra tuba, de todo o tecido endometrial, que é aquela camadinha que menstrua, fica grossa, com 2 pistinhas para o espermatozoide, uma vez ejaculado, subir todo o útero e chegar aqui e fecundar o óvulo. A fecundação ela ocorre aqui na tuba uterina, trompa, como você quiser chamar. 7 dias depois, essa célula entra dentro do útero e aí começa a se desenvolver o embrião, tá? Por isso que muita gente às vezes fala assim, engravidou nas trompas. Porque a fecundação é aqui. Então a gestação que por algum problema a célula não vem para cá, desenvolve aqui e você tem uma gestação que a gente chama de gestação ectópica. Nessa fase inicial, aqui é um ultrassom bem interessante de ver. Você vê os folículos das pacientes, tá vendo? Se você pegar uma menina de 20 anos, por exemplo, ela vai vir aqui, vai ter um monte desses folículos. Pegar alguém com 45, 46, você vai achar um aqui e o outro lá. Quando você quer saber da fecundidade de uma paciente, esse tipo de ultrassom te ajuda muito, porque aí você conta o que a gente chama de folículo primordial e você tem uma ideia da reserva ovariana, ou seja, a reserva de folículos que eu tenho para poder engravidar. Então lembra sempre disso. Esse ciclo começa no primeiro dia que eu menstruei. Primeiro dia que eu menstruei, eu tinha um professor meu antigo que falava assim, o dia da menstruação é o dia que o endométrio chora porque você não engravidou. E aí seu cérebro começa a produzir todos os hormônios para começar uma nova tentativa de gravidez. Então, o primeiro dia do ciclo, quando o médico fala para você, é o primeiro dia em que você menstruou. Se eu for fazer um ultrassom, é que eu faço ultrassom aqui no consultório, que meus pacientes já sabem ver ultrassom. Você vai ver o endométrio bem fininho, bem pequenininho. No meio do ciclo, o endométrio vai ter como se fosse uma pista aqui e outra pista aqui, com 3 linhas, 1, 2, 3, que a gente chama de endométrio trilaminar. Então, às vezes tem paciente que vem pra cá comigo que quer engravidar. E se ela menstrua normalzinha, colher os exames, tudo isso, eu faço o primeiro acompanhamento dessas pacientes para ver se realmente ela ovula
e a gente faz um acompanhamento que chama de coito programado, que nada mais é ver se vai ovular, orienta o dia da relação. Porque às vezes você tem relação com seu marido todo dia e não engravida. Às vezes você é piloto de avião e seu marido é, sei lá, guarda noturno. E isso faz com que os dias em que vocês se encontrem não batam. Ou os dias que vocês se encontram ficam, você não está ovulando. Então, para sincronizar e ajudar essas pessoas a engravidar, a gente consegue através das características da menstruação. Então, o que é uma menstruação normal? É uma menstruação que dura entre 26 a 32 dias, sendo que a média é 28 dias, e esse ciclo ele tem uma constância. Lembre-se que qualquer coisa que acontecer na sua vida pode fazer sua menstruação atrasar. Então muitas vezes a pessoa quer engravidar e o que acontece? Tá tão ansiosa em engravidar, quer tanto engravidar, que fica estressada. Aí manda para o cérebro a seguinte mensagem: estamos em perigo, não é para engravidar. Porque o seu cérebro foi treinado para fugir de predadores. Então, quando você fugia lá dos bichos, corria risco de vida, seu cortisol tá alto para falar, ó, tem um bicho atrás da gente, vamos embora. Se eu vou fugir de um bicho, não vou ficar ovulando para engravidar, né? Não posso. Só que o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o medo de algo que é real da ansiedade, que é aquele sentimento que gera a mesma consequência, a alteração do comportamento hormonal cerebral. Então, quando você quer engravidar, você tem que estar tranquila, tem que saber que demora de 1 ano até 2 anos para engravidar, que se eu tenho menos de 30 anos eu posso ter essa paciência em esperar, não preciso ter pressa, não preciso pôr lá no Instagram que eu engravidei na primeira tentativa, tá? Que são concorrências que não vão te levar a lugar nenhum. Primeiro critério, então, ciclo menstrual. Tá menstruando direitinho? A chance de você não ter problema nenhum é grande. Tá, a menstruação vem, tem um pouco de cólica, sempre tem cólica, não vai trabalhar se tem cólica, tem algo errado, vamos investigar? Porque pode ter um pouco de cólica, mas não pode ter cólica em excesso. Seu cérebro todo tem um único objetivo: engravidar. Ele faz todo o esforço do mundo para coordenar o seu ovário com o seu endométrio, com o seu muco vaginal, para esse espermatozoide chegar lá em cima. Imagina só, a gente tem um único ovo. O homem tem que produzir lá 30, 20 milhões de espermatozoides para um único chegar lá em cima. Um único. Porque a gente é altamente ineficiente. Barata, rato é muito melhor que a gente. Vai lá, uma barata dá 10 baratas, um rato 10 ratos, e vai, e procria. Só que a gente é muito complexo, a gente tem um único dia, em 28 dias, para engravidar. Qual a nossa chance de engravidar tendo relação no dia fértil, não tendo doença nenhuma? 20, 30% por ciclo. Aí depois de 1 ano de tentativas, 80, 90% dos casais engravidam. Mas a gente só vai chamar de infertilidade depois de 2 anos. Só que, atenção, se você tem mais de 35 anos, você não vai ficar esperando 2 anos para tentar engravidar. Você vai ao médico, colhe seus exames, vê se está ovulando. Ah, tô menstruando, espera 6 meses, 1 ano, para ver se engravida. Não engravidou, precisa de uma orientação. Não necessariamente você precise de reprodução assistida, inseminação ou fertilização. Por quê? Tem uma grande pessoa que eu admiro que trabalha com fertilidade e ela sempre diz para mim: Loreta, o laboratório não supera a natureza. O laboratório, no caso a fertilização e inseminação, são coisas que a gente abre mão para aqueles casais que não conseguem engravidar. Porque muita gente tem a ilusão que tudo pode ser resolvido com fertilização. Não, infelizmente não. A fertilização, a reprodução assistida vem para ajudar muito, resolver muitos problemas, mas ele não resolve todos. Por isso que tem gente que ainda não consegue engravidar, infelizmente. E a ovulação? Nossa, a ovulação é um negócio complicado, gente. A ovulação, você vai ter uma sincronia entre o momento em que rompe este óvulo, esse endométrio tá com aquele muco bem legal, para o espermatozoide chegar a rapidez lá em cima, até a tuba uterina, e você tem um pico do hormônio de LH. Lembra antigamente, tinha aqueles filmes que a mulher ficava com o termômetro embaixo do braço, para ver se estava ovulando?
é isso que faz. Esse pico de LH, lembra que eu falei que o centro que produz hormônio, numa outra aula, é do lado do centro do calor? Essas coisas acabam coincidindo. Então é um jeito também, mas é um saco, gente. Fica lá com o termômetro, não pode levantar, olha. E às vezes, assim, a mudança de temperatura é muito pequenininha. Então não é um bom parâmetro. O melhor parâmetro, anota a menstruação, baixa um aplicativo que ele, com 3, 4 amostras da sua menstruação, ele acaba te ajudando bastante. Ou se você quer algo mais eficiente, você pode fazer um ultrassom no 12º, 13º dia para ver se seu folículo tá bom. A gente faz muito aqui isso no consultório. O paciente vem, a gente acompanha. Uma grande quantidade de pacientes engravidam só de fazer esse controle. Esse é o traçado do ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele tem uma complexidade. Mulher é um bicho complexo, né? Complexidade muito grande, não é igual ao homem. Então, um hormônio sobe para o outro descer. Então, um hormônio comanda, fala, ó, vamos crescer. O outro hormônio fala assim, ó, vamos romper, vamos ovular. O outro hormônio faz crescer o tecido que menstrua. O outro fala, você não menstruou, tô triste, ó, acabou, vou embora. Na queda da progesterona é que ocorre a menstruação. Essa informação da menstruação ocorrer por queda de progesterona é importante, porque depois eu vou falar sobre os métodos de anticoncepção contínua. Então, uma menstruação, ela existe a partir da ovulação e da queda da progesterona. Isso é uma menstruação do ponto de vista técnico que o médico fala para você. Para você, menstruação é tudo aquilo que Sandra, né? Caiu no AB, no Carefree, é menstruação. Tá? Mas precisa saber porque tem umas coisas que a gente explica, às vezes o paciente fica perdido. E essa fisiologia menstrual, ela é muito interessante porque ao mesmo tempo que o meu ovário produz o estrogênio para crescer aquele folículo grande, o meu ovário, uma parte do meu estrogênio é testosterona. Por isso que no período ovulatório e periovulatório, os animais têm o cio, né? O único bicho que fica transando sem ser no cio é o ser humano. Mas durante esse período de ovulação, você tem um aumento da testosterona, você tem uma melhora da sua impulsividade sexual. Por isso que adolescente, eles têm um comportamento sexual menos comprometido, porque adolescente, ele acredita que nada de ruim vai acontecer com ele. E por isso que muitas adolescentes, apesar da informação de saber que engravidam, que tem que fazer uma barreira, né, uma proteção de barreira para não pegar doença, para não engravidar, eles não fazem. Porque eles seguem muito a intuição e a parte hormonal. Isso é uma coisa que não adianta falar para o adolescente que é para ele não transar. Porque todos os trabalhos que tem no mundo e falam a abstinência como forma de prevenção de doença ou de gravidez, não dão certo, gente. A gente não pode tampar o sol com a peneira. A gente tem que se adequar ao comportamento de cada geração. Então, para essas adolescentes, elas engravidam rápido, por quê? Porque adolescente cheira a cueca e engravida. Adolescente acha que nada de ruim vai acontecer com ele. Adolescente acha que é o fodástico, ele pode tudo. Então ele já não tem problema. Ele não tem cortisol, ovula bem, segue o instinto, transa no dia, engravida. E a anticoncepção, qualquer método que a gente escolha, é importante para prevenir uma gestação não desejada. Para prevenir que essa menina e esse menino, porque também é uma responsabilidade masculina, usem um método de barreira para evitar a DST e filhos fora de hora, porque filho é tudo de bom, mas tem que ser programado. A gente não é bicho para ter filho sem ter a escolha, né? A escolha veio por causa para libertar a mulher. E aí, como eu falei da menstruação, eu sempre tenho que acabar falando sobre LARC. Sabe o que é LARC? LARC são métodos de anticoncepção de longa duração, onde existe uma colega nossa, a doutora Carolina, que é a pessoa que mais sabe disso, que eu admiro muito. E quase tudo que eu sei eu aprendi com ela sobre LARC. Quando vem um adolescente aqui no consultório e a gente vai falar de anticoncepção, você tem várias escolhas. Você pode tomar anticoncepcional. Se ela já teve relação, ela pode pôr um DIU, sendo esse DIU com hormônio ou sem hormônio. Essa menina pode pôr um implante embaixo do braço à base de progesterona, que é só o hormônio feminino, sem estrogênio. Esses métodos todos, quando a gente fala em LARC, são métodos contínuos de anticoncepção, muito bons para adolescente, porque eles têm menos estrogênio. Estrogênio, gente, é ótimo. O problema é assim, a anticoncepção parte do princípio que eu não posso ter pico de LH na aula, lembra? LH,
rompe o folículo e você ovula. Quando eu não tenho pico de LH, o LH tá sempre assim, aquele folículo lá que tá doidão para liberar o óvulo, não libera. Então toda anticoncepção parte do princípio de uso de progestágenos. Por que associa-se o estrogênio? Porque o progestágeno isolado, ele leva a alguns problemas quanto a sangramentos irregulares indesejados. Então quando você associa o estrogênio, esses sangramentos irregulares eles são menores. Ah, mas o estrogênio também dá trombose. Não é bem assim. Para adolescente, a taxa de trombose é 0,05%. É muito baixa. Os casos de trombose são relacionados a pessoas que têm erros de coagulação. E esses erros de coagulação nascem com a pessoa. Quando ela toma anticoncepcional, ela pode ter uma trombose, mas é 0,05%. Quantas pessoas, meninas, morrem tentando abortar, morrem durante o parto porque o corpo não está preparado? Então isso também deve ser pesado. Qualquer escolha, nenhuma escolha é inócua, eu sempre falo isso, sempre vai ter algo que tá ruim. Então ela vem aqui, a gente senta e fala sobre os LARCs, sobre quero tomar anticoncepcional. Eu particularmente não dou anticoncepcional para adolescente com menos de 16 anos, porque elas esquecem de tomar, tomam errado, o fígado não é tão preparado, então o progestágeno isolado acaba sendo melhor segundo as revisões literária. Um deles é o Implanon, né? Eu não tenho viés econômico, posso falar a marca de qualquer coisa. O Implanon é um tubinho, esse tubinho tem dentro somente progestágeno, que é o etonogestrel, você põe embaixo da pele, ele começa a liberar a medicação lentamente e dura 3 anos. Tem um preço mais ou menos de R$900. R$900 para 3 anos eu acho que é um bom custo-benefício. E eu sempre falo para todas as meninas, eu não posso prometer que você vai ficar sem menstruar, mas a chance de você engravidar é quase nenhuma. Então eu posso prometer que você não vai engravidar se você colocar. A anticoncepção vem para tirar esse peso que é engravidar fora de hora. O risco de trombose com os LARCs é 0,5 a 0,8% em paciente que tem algum fator predisponente de trombose. Tá? Então é muito importante a gente saber que se a pessoa toma um anticoncepcional oral composto, estrogênio e progesterona, e tem um fator de coagulação alterado, ela tem 28% de chance de ter uma trombose. Mas se ela tiver essa mesma alteração e usar algum método que tenha progesterona, é 0,8%. Tá? Então a incidência dessas doenças é rara. Não precisa todo mundo fazer, eu vou fazer exame de sangue para ver se eu tenho trombofilia. Gente, não precisa, porque senão a gente vai fazer exames e gastar dinheiro sem precisar. Tudo em medicina é custo-benefício, tá bom? Se aquilo é, a menos que, e normalmente essas pessoas costumam ter uma história familiar, isso conta bastante. O Implanon, sabe qual é o índice de falha do Implanon? 5 casos a cada 10 mil pacientes usando. 3 anos de uso, muito bom. Tá? Vai diminuir bem o volume menstrual, reduz cólica, a menina que tem cólica é uma boa indicação, não tem risco de trombose e diminui a TPM. Adolescente já tem muita TPM, então melhora um pouquinho. Em relação ao peso, esses anticoncepcionais, eles não mudam peso. Um monte de gente chega aqui e fala assim, não, engordou porque namora. Gente, quando namora sai pra comer, vai na Pizza Hut, vai no McDonald's, come mais, acaba engordando, porque o anticoncepcional em si, em todos os trabalhos, as pacientes não engordam. Significativamente, você vai ver que não tem mudança no peso, foi 0,1%, é pouquíssimo. Também existe um viés ali. Essas pessoas que estão fazendo trabalho, ela vai lá e se pesa todo mês, então ela toma mais cuidado com a dieta. Então elas tendem a engordar menos. Mas se fosse um fator que não dependesse do comportamento do paciente, todo mundo ia engordar, mas não engorda. E o problema que nós temos com o sangramento que essas pacientes têm. Então assim, a cada 10 pacientes, esta informação eu copiei da doutora Carolina. Só estou retransmitindo, porque ela não é minha inicial, tá? Por uma questão de ética, a gente avisa de quem é. E ela sempre dá um bom exemplo. A cada 10 mulheres que usam um método contínuo de progesterona, 8 vão ficar satisfeitas. Ou não sangraram, ou sangram a cada 2 meses, ou continuam sangrando mensalmente pouquinho. É um bom resultado. E 2 não vão ficar satisfeitas. Essas 2 que não vão ficar satisfeitas é porque elas sangram muitos dias ou sangram mais de 2 vezes ao mês, tá bom?
O que tem que ter é paciência, porque às vezes demora 6 meses para uma melhora significativa do comportamento do hormônio. Então, quando você vai pôr um método desse, você tem que saber que ter sangramentos irregulares pode acontecer. E uma porcentagem pequena dos pacientes vai continuar sangrando, mas não vai engravidar. Existem alguns tratamentos que a gente faz para esses sangramentos que são bem interessantes e ajudam. Aí você procura o médico, ele vai te orientar, tá? Bem, falei do Implanon, então agora vou falar do DIU. O DIU, muita gente gosta do DIU, e existem 2 tipos de DIU. DIU é dispositivo intrauterino. Tem o Mirena, que libera uma quantidade bem pequenininha de progesterona diária, onde a maior parte da ação é dentro da cavidade que menstrua. O que ele faz? O tecido que menstrua fica sob a ação da progesterona, então ele tende a ficar fininho e não crescer, formando aquelas 2 pistas que eu falei, que favorecem a subida do espermatozoide. Dura 5 anos, o Mirena tem uma vantagem. Pela regra da Agência Nacional de Saúde, o DIU é coberto pelo plano. Ou o plano te dá o DIU, ou você compra e pede reembolso. Tem alguns lugares que tem equipes que colocam esse Mirena. Desvantagem, ele só pode ser colocado em quem já teve relação. Então, se você está pensando em ir para a vida do pecado da carne, como diz uma amiga minha, é melhor você passar primeiro no médico, usar preservativo, ter uma orientação para depois fazer uma boa escolha do método. E tem o DIU de prata. O DIU de prata é um DIU que o primeiro DIU que tinha era de cobre, né? Ele tem essa forma em Tzinho, tem um que é mais redondinho. Você põe e ele fica no meio do útero fazendo uma reação que eu vou chamar de inflamatória, mas não é inflamatória de pus. É uma reação inflamatória que faz com que esse tecido fique desfavorável. O espermatozoide, ele é muito sensível. Então, se o tecido não tiver 100, ele não consegue subir. E depois fizeram o DIU de prata. Por quê? Porque o DIU de cobre ou de prata, ele aumenta o fluxo menstrual, o de prata um pouco menos, dá mais cólica. Então, muitos pacientes colocam e acabam se queixando que aumentou muito o volume menstrual, mas isso é uma coisa que pode acontecer, e quando a gente vai colocar, acaba avisando. Mas para aquele paciente que não quer hormônio, não gosta de hormônio, acha que melhor é o DIU, não tem problema, tá? São 2 métodos muito eficientes, tá? E aí, se engordar, aí com certeza o problema não é nenhum deles, tá? O padrão de sangramento com o DIU não costuma ficar irregular, mas o volume aumenta. Com o Mirena, a gente cai no mesmo papel do Implanon. Você pode ter um sangramento irregular. Então você põe o Mirena, o paciente fica sangrando de forma irregular. Quando eu coloquei o Mirena, gente, já fiz tudo nessa vida, né? Quando eu coloquei o Mirena, eu fiquei sangrando 4 meses. 4 meses. Eu falei, gente, eu vou tirar essa porcaria. Foi bem quando começou o Mirena. Vou tirar essa porcaria. Depois do 5º mês, eu entrei em amenorreia. Parei de menstruar. Não tinha nem sangramento assim a cada 2, 3 meses. Eu adoro Mirena, né? Então, acho que Mirena é uma boa opção. É uma dose bem baixinha, não muda muito o eixo e funciona bem. São 5 anos. Talvez no primeiro mês de colocação você tenha um pouco mais de cólica, tanto com Mirena como o DIU de cobre, porque é um corpo estranho dentro do seu útero. Então, com isso, eu falei de menstruação e método anticoncepcional por cima, para já dar um esclarecimento para quem tá jovenzinha querendo pôr um método anticoncepcional, já sabe suas opções. E para as mães também, né, que é sempre bom saber. Qualquer dúvida, só escrever aí embaixo ou direto no Insta, no direct, que eu acho melhor. E assim que possível eu vou responder, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Tchau, obrigada!